Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós continuaremos o conteúdo de sistemas dedutivos. Agora nós vamos focar na dedução natural. Peço para vocês novamente para curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Dedução natural. O que é a dedução natural? É um outro sistema dedutivo que utiliza certas regras para inferir novas fórmulas a partir da nossa teoria ou das nossas chamadas premissas, que são as regras que estão na teoria. O que é o detalhe a respeito desse sistema dedutivo? É preciso usar um processo criativo para determinar quais regras e em qual a ordem que eu vou aplicar essas regras. Ou seja, ele é um pouco mais complexo do que o método dos tableaus, porque você tem que analisar e pensar quais as regras que podem ser usadas, qual a ordem que eu vou aplicar essas regras. A primeira regra que a gente vai ver vai ser a regra do i insere, regra para conjunção. Como que funciona essa regra? Eu posso concluir uma fórmula φ ou ξ, dado que eu já tenho o φ e ξ. A gente representa a regrinha com uma espécie de fração, né? Ou seja, o que eu posso deduzir o que está embaixo se eu tiver o que está em cima. Esse aqui é o nominho da nossa regra, o nome da nossa regra, i insere. Para cada conectivo tem regras de inclusão e de eliminação. No caso do i, aliás, eu tenho o i insere e tenho o i exclui. No caso do i tem duas regras de eliminação, o i exclui 1 e o i exclui 2. Qual que é a diferença? Quando eu uso o i exclui 1, eu pego a primeira parte da conjunção. Quando eu uso o i exclui 2, eu pego a segunda parte. Vamos ver um exemplo de demonstração. Eu tenho aqui a fórmula P e Q, tenho também a fórmula R e quero deduzir Q e R. Então, eu pego as fórmulas que eu tenho antes do símbolo de dedução, coloco elas como premissas e começo a aplicar as regras que eu tenho. A gente pode observar que eu vou precisar de deduzir Q e R. O R eu já tenho sozinho, então seria interessante ter o Q sozinho. Então, o que eu posso fazer? Eu vou usar o exclui nessa primeira premissa e obter o Q. Agora que eu tenho o R e o Q sozinho, eu vou usar o i inclui e juntar as duas e eu cheguei no Q e R. Então, as regras para conjunção são essas, são relativamente simples. Vamos ver um outro exercício aqui, ó, um exemplo. Eu tenho P e Q e R, tenho S e T e quero deduzir Q e S. O que a gente pode observar? O Q está aqui nessa primeira forma, o S está aqui nessa segunda forma. Só tem o I, né? Tanto nas minhas premissas quanto na fórmula que eu quero deduzir. Nesse caso, eu só vou precisar das fórmulas de I exclui, para a gente quebrar as premissas, e depois do i inclui para juntar as partes que nos interessam. Então, eu tenho as duas premissas, vou quebrar elas, usando o e exclui aqui na primeira fórmula, eu pego a primeira parte dela, P e Q, depois aplico o e exclui de novo aqui na fórmula 3, e depois aplico o e exclui novamente aqui na linha 2. Vocês podem observar que na frente de cada fórmula eu tenho uma explicação para dizer como que eu cheguei nessa fórmula. Essas aqui são as premissas. E essa aqui eu apliquei o e exclui na linha 1. E essa aqui apliquei o e exclui na linha 3. Apliquei o e exclui na linha 2. E assim por diante. E agora, o que eu vou fazer? Vou usar o e inclui, pegando o que está na linha 4 e na linha 5, que é o Q e o S, e cheguei na fórmula que eu queria deduzir, que é o Q e S.
Regra para a dupla negação. A dupla negação simplesmente posso incluir ou excluir a dupla negação, porque a gente sabe que não vai alterar o significado da fórmula, né? Então, ó, se eu tenho não φ, eu posso usar o não exclui, chego em φ. Se eu tenho φ, aplico o não i, estou incluindo o não, chego no não φ. Então não tem muito segredo, essa regra é bem simples. Aqui nós temos um exemplo, temos a fórmula P, temos a fórmula não, Q e R. Eu quero chegar na fórmula não, P e R. A gente pode observar que o R está aqui, ó. Então eu vou ter que quebrar essa fórmula de alguma maneira, eu me isolar o R e depois chegar nesse não P e R. Aliás, eu quero chegar no não P e R. Está faltando um não aqui, tá? Depois eu vou corrigir o slide. Então, P, não Q e R, eu quero chegar no não P e R. O que eu vou fazer então? Eu coloquei as premissas, vou usar o não inclui aqui no meu P. Então, eu chego no não P. Vou usar o não exclui aqui no Q e R, cheguei no Q e R. Uso o E exclui para me quebrar e chegar no R. E depois vou juntar a linha 3 com a linha 5 e tenho o não P e R. Lembrando que aqui está faltando um nãozinho no título do exemplo. Regra para eliminar o condicional. É a famosa regra modus ponens, ou seja, eu tenho uma implicação φ implicando em xi e eu já tenho deduzido φ. Então eu posso, se eu tenho isso implicando nisso, né, φ implicando em xi e já tenho φ, eu posso deduzir o xi. Essa regra implica exclui. Vamos ver um exemplo para utilizar ela. Ó, eu tenho P implica Q, tenho P que implica Q que implica R e quero deduzir R. Então, eu coloco as três premissas aqui. Se eu tenho P, eu posso deduzir a partir desse P, tanto o Q aqui, quanto o Q e R aqui. Então, eu vou deduzir o Q e R. Depois, eu vou usar o P para deduzir o Q, que está aqui novamente, como implica exclui. E depois, usando esse Q, eu posso deduzir esse R que está aqui. Então, eu cheguei no R, que era o que a gente queria deduzir. Nós temos também a chamada regra modus tollens. Suponha que a gente tem a fórmula P implica Q e tem a fórmula não Q. Se P é verdadeiro, a gente pode inferir Q, usando o implica e exclui, certo? Porém, teríamos que Q e não Q, que é um absurdo, certo? Então, se isso é um absurdo, eu posso concluir que aquela afirmação que eu fiz de P não é verdadeira. Então, eu tenho não P. Essa aqui é a explicação para a regra modus tollens. Como que funciona essa regra? Eu tenho φ implicando em xi, tenho a negação de que xi, então eu deduzo o não φ. Vamos a um exemplo. Temos P que implica R, tenho P, tenho não R e quero deduzir o não Q. Coloco as minhas premissas. Se eu tenho P, eu posso deduzir o que implica R, porque o P é antecedente aqui. E agora que eu tenho o não R, eu posso usar minha regrinha modus tollens e chegar na negação do antecedente, que é o não Q. E terminamos a demonstração. Agora temos mais dois exercícios aqui. Vamos fazer eles passo a passo. Tenho não P implica Q e tenho não Q e quero deduzir o P. E tenho outro aqui que é P implica não Q, tenho Q e quero deduzir o não P. Nesse exemplo aqui eu tenho não P implica Q, não Q e quero deduzir o P. Coloco as minhas premissas. Eu posso usar o modus tollens aqui no não Q com esse Q para mim deduzir a negação dessa antecedente. O que eu vou ter? A negação de não P. Eu vou ter não P. Agora eu posso usar o não exclui para me excluir esses dois nãos aqui e chegar no P. Beleza, vamos para o próximo exemplo. Vou colocar as premissas.
Eu posso colocar o não inclui nesse que, eu vou ter não que. Se eu tenho não que, esse não que é a negação de não que. Então, se eu tenho a negação de não que, eu posso deduzir a negação do antecedente, que é o não p. Certo? Regra para introdução do condicional. Essa regra, ela funciona através de uma hipótese. A gente considera temporariamente alguma coisa e consegue deduzir a implicação. Então, por exemplo, eu tenho P implica Q como premissa. Se eu considerar temporariamente que não Q é verdade e usar o modus tollens, eu consigo inferir o não P. Certo? Então, quando eu tenho essa hipótese, o que eu faço? Eu crio uma caixinha aqui e coloco essa hipótese lá dentro. Aí eu deduzi a última linha dessa caixinha, eu posso juntar com a primeira linha lá da hipótese. Então, eu supus não que, consegui deduzir não P. Então, eu posso dizer que não P, aliás, não que implica não P. E aí a gente tem o implica inclui, considerando da linha 2 até a linha 3. Essa caixinha da hipótese ela pode ter mais linhas, né? Esse aqui é um exemplo bem simples. Podemos aplicar todas as regras que a gente já conhece dentro dessa caixa e inferir fórmulas que dependem da hipótese aqui dentro. Quando eu aplico a regra do implica inclui, aí eu vou trazer para fora da caixa a primeira linha com a última linha, certo? Eu não, depois que eu trouxe para fora da caixa, eu não posso usar mais coisas aqui dentro da caixa. Eu vou usar só a minha conclusão de implicação que eu tirei lá de dentro. Esse aqui é o formato da regra implica inclui, ou seja, eu tenho uma hipótese φ, fiz várias deduções, cheguei no que-se. Então eu posso deduzir que φ implica em que-se. E dentro da caixa eu só posso usar fórmulas anteriores à caixa, se elas não estiverem em caixas fechadas, ou seja, dentro dessa caixa eu só posso usar coisa de fora da caixa que não está dentro de outra caixa. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho não que implica não P. Quero deduzir P implica não que. Então, tem só uma fórmula de premissa. Tem a hipótese P. Então, observe que quando eu quero deduzir uma determinada implicação, o antecedente dessa implicação tem que ser a minha hipótese. Então, P é a minha hipótese. E eu começo a fazer deduções agora, em cima dessa hipótese com as fórmulas que eu já tiver aqui de fora da caixa. Então, eu posso pegar, eu estou observando que eu tenho não P aqui, então eu posso negar esse P aqui de baixo duas vezes, usando o não inclui, e agora eu posso aplicar o modus tollens aqui, para mim deduzir a negação do antecedente. Então, eu vou deduzir não que. E agora que eu supus o P e consegui chegar no não que, então eu posso fechar minha caixinha e deduzir que P implica em não que. Vamos fazer outro exemplo. Agora nós vamos deduzir um teorema, ou seja, eu não tenho nada antes do meu símbolo de dedução. E vocês podem observar que nesse teorema eu tenho uma implicação que vai ser a última coisa a ser resolvida. Concorda comigo? Se eu tenho um parênteses aqui e outro aqui, isso aqui vai ser a última coisa a ser resolvida. Então, eu vou ter que começar com o que implica R como hipótese. Aqui é a minha hipótese. Se eu tenho essa hipótese, agora eu quero deduzir o que está depois da implicação. E depois da implicação, o que a gente pode observar? Essa parte aqui da fórmula, eu tenho outra implicação. Então, eu preciso começar com outra hipótese. Eu vou colocar uma caixa dentro da caixa, que vai ser essa minha hipótese aqui. E agora eu vou tentar, a partir dessa hipótese,
deduzir o P implica R. Só que essa hipótese aqui também essa fórmula que eu quero deduzir também é uma implicação, concorda? Então, eu vou começar mais uma hipótese, que é esse Pzinho aqui, para mim tentar deduzir essa fórmula. Então, tem a terceira caixa aberta. A partir desse P, eu posso usar as fórmulas que estão de fora, porque essas fórmulas que estão de fora estão em caixas abertas ainda, então não tem problema. Então, eu vou fazer o quê? Posso colocar o não inclui nesse P. E agora eu posso usar o modus tollens aqui, porque eu tenho a negação de não P e deduzir a negação de não Q, que vai ser não Q. Agora eu posso usar o não exclui e chegar no Q. E agora que eu tenho esse Q aqui e tenho ele como antecedente dessa fórmula, eu posso deduzir o R. Então, cheguei no R. Olha o que aconteceu. Tinha uma hipótese P, cheguei numa fórmula R. Então, posso fechar essa caixa e trazer para fora o P implica R. Beleza. E olha o que aconteceu agora. Eu tinha uma hipótese não Q implica não P. Consegui chegar na fórmula P implica R. Então, posso fechar essa caixa e trazer essa implicação para fora. Não Q implica não P, que implica P implica R. E agora que eu tinha o não Q implica R, cheguei nessa outra fórmula aqui, posso fechar a minha última caixa que estava aberta e chegar na fórmula final, que é o nosso teorema aqui, o que a gente quer deduzir. Certo? Vamos ver mais um exemplo. Agora eu tenho P e Q implica R e quero deduzir P que implica Q que implica R. Então eu tenho a minha premissa P e Q implica R. O que eu vou fazer? Eu quero deduzir uma fórmula que tem uma implicação. Então, vou começar esse P aqui como hipótese. Beleza. Esse P como hipótese, o que eu posso fazer com ele? Eu quero deduzir Q implica R. Então, tem outra implicação aqui. Então, vou começar outra hipótese com esse Q. E vou tentar deduzir o R com essas coisas que eu já tenho aqui antes. Se eu pegar o P e o Q, eu posso juntar eles com o I e incluir. Cheguei no P e Q. Se eu observar agora, esse P e Q, ele é o antecedente dessa implicação. Então, eu posso usar o modus ponens e deduzir quem? O R. Então, do P, cheguei no R. Posso fechar a minha caixinha e deduzir Q implica R. E agora, do P aqui em cima, eu cheguei no Q implica R. Posso fechar minha caixinha de novo e deduzir o P que implica Q que implica R. Certo? Vamos fazer mais um exemplo. Tenho P que implica Q que implica R e vou deduzir o contrário, o inverso daquela demonstração que a gente fez antes. Eu quero deduzir o P e Q implica R. Então, eu tenho a minha premissa, vou deduzir uma fórmula que tem uma implicação, então vou colocar esse P e Q como hipótese. Certo? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso quebrar essa fórmula usando o I exclui. Então, eu posso pegar esse P aqui, e posso aplicar ali em cima também, para mim fazer um modus ponens. Ou posso quebrar aqui de novo, dá para fazer as duas coisas. Nesse caso, eu apliquei o modus ponens, ou seja, eu tinha o P, consegui deduzir o Q e R. Agora, eu vou ter que quebrar essa aqui, para me chegar no Q. Agora, eu posso pegar o Q e usar o modus ponens para deduzir o R. Então, tinha uma hipótese P e Q, consegui chegar no R. Posso fechar a minha caixinha e deduzir o P e Q implica R. Mais um exemplo. Eu tenho P implica Q e quero deduzir P e R e o Q e R também. Então, vou começar com essa hipótese aqui, P e R. O que eu posso fazer? Posso quebrar aqui com o I exclui. Quebrando com o I exclui, eu tenho o P. Agora, eu posso deduzir aqui em cima, usando o modus ponens e achar o Q. Aliás, posso excluir, quebrar duas vezes também. Eu poderia fazer uma das duas coisas. Agora, eu vou usar o P para mim deduzir o Q aqui em cima. E agora, eu posso juntar o Q e o R com o I inclui.
e chegar no Q e R. Parti do P e R, cheguei no Q e R. Cheguei na fórmula que eu queria, fecho a minha caixinha e tenho essa fórmula aqui usando o I inclui. Regras para a disjunção. No caso da disjunção ou do ou, para mim poder inferir alguma coisa, eu tenho que testar as duas possibilidades do ou seja, dado uma premissa phi, eu posso inserir o phi ou xi para qualquer xi. Na verdade, essa aqui é da inclusão, a da exclusão que é mais complicada. Da inclusão é simples, se eu tenho uma fórmula, eu posso incluir um ou qualquer outra fórmula, porque se essa fórmula for verdadeira ou qualquer outra coisa é verdadeira. Tem duas formas de inclusão, né? Eu posso incluir essa fórmula ou depois da fórmula original ou antes da fórmula original. Aqui também tem um errinho que esse xi era do lado esquerdo aqui. Para demonstrar uma proposição, supondo phi ou xi, a gente tem que fazer duas demonstrações. Esse aqui que é a complicada, que é o ou inclui, o ou exclui, aliás, para mim poder excluir. Aí eu vou ter que partir do phi e chegar na fórmula que eu quero, partir do xi chegar na fórmula que eu quero também. Se eu conseguir fazer isso com essas duas, tendo o ou e conseguir fazer essas duas coisas, aí eu posso deduzir essa fórmula aqui, certo? E esse seria o ou exclui. Vamos ver um exemplo aqui, eu tenho P ou Q e quero deduzir Q e P. Eu vou ter uma hipótese aqui que é o P, né? Então eu tenho esse ou. Eu quero deduzir duas coisas desse ou. Então eu vou tentar deduzir partindo do P. Então eu tenho P como hipótese. E eu posso fazer P ou Q ou P sem problema nenhum. Posso colocar o ou inclui antes do P aqui sem problema nenhum. Agora eu vou tentar fazer a mesma coisa com o Q. Tenho o Q como hipótese, posso incluir o ou P depois do Q sem problema nenhum. Então, partir do P, cheguei no Q ou P. Partir do Q, cheguei no Q ou P. Então, eu posso usar o ou exclui e deduzir essa fórmula tirando das duas caixinhas aqui, o Q ou P. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho Q implica R e quero deduzir P ou Q implica em P ou R. Então, eu vou começar com a minha hipótese, né, que eu quero deduzir, que é esse P ou Q. E eu tenho que chegar no P ou R. E agora, a partir desse ou aqui, eu quero chegar na mesma coisa. Então, eu vou tentar chegar com o P, partindo do P. Posso colocar P ou R sem problema nenhum. Cheguei. Agora, vamos tentar chegar com o Q. Então, eu tenho o Q como hipótese. Eu posso usar um modus tollens aqui em cima, eu cheguei no R. E agora eu posso colocar um P ou R sem problema nenhum. O ou permite incluir qualquer coisa. Então, a partir do P, cheguei no R. A partir do Q, cheguei no P ou R. Então, eu posso usar o ou exclui e deduzir esse P ou R. E agora, o que a gente observa? A partir do P ou Q, cheguei no P ou R. Então, eu posso fechar essa outra caixa e colocar o implica e inclui aqui para a gente deduzir a fórmula que a gente precisa. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho P ou Q ou R e quero deduzir P ou Q ou R. Então, tem essa premissa. Eu vou tentar partir do P ou Q para chegar nessa mesma fórmula aqui. Então, tem uma hipótese P ou Q. Só que aqui eu tenho ou de novo, então eu tenho que partir do P e tentar chegar no P ou Q ou R. Como eu tenho P, é fácil. Posso colocar um ou qualquer outra coisa. Vou partir do Q agora. No caso do Q, eu posso colocar Q ou R, sem problema nenhum. E depois no Q ou R, eu posso colocar P ou Q ou R. Então, partir desse, cheguei nessa fórmula. Então, quer dizer que, partindo do P ou Q, eu cheguei no P ou Q ou R. Beleza. Então, agora eu estou na caixa mais externa. A partir desse, cheguei no P ou R. Agora eu vou tentar partir do R e chegar na mesma forma.
Tem esse R de hipótese, posso colocar Q ou R sem problema e posso colocar P ou Q ou R sem problema também. Então agora, partindo das duas partes do ou, eu consegui chegar no P ou Q ou R. Então eu posso colocar ele de fora, colocar o ou excluir e deduzir a fórmula. Aqui tem outro exemplo de distributividade. Agora nós temos P, I, Q, R e eu quero deduzir P, I, Q ou P, I, R. Então eu tenho essa minha premissa aqui. Posso usar o E exclui para me quebrar ela em duas partes, né? O P e o Q, o R. E agora eu quero chegar no P, I, Q e no ou P, I, R, partindo dessa fórmula aqui. O que eu tenho que fazer? Eu parto do Q e tento chegar, então eu tenho o Q como hipótese. Posso usar o I e incluir com esse P aqui em cima, e tenho P e Q, e posso colocar um ou qualquer outra coisa aqui. Então, P e Q ou P e R. Agora eu vou partir do R, vou colocar um I e incluir com o P lá de cima, sem problema, e posso colocar ou qualquer outra coisa. P, coloquei o ou antes, nesse caso aqui, né, para a gente chegar na mesma forma, P ou Q ou P e R. Então, das duas eu cheguei na fórmula que a gente quer. Então, eu posso colocar o ou exclui e chegar nessa fórmula aqui do lado de fora agora. Agora, vamos fazer o contrário, né? Eu tenho P e Q ou P e R e vou deduzir P e Q ou R. Então, nós temos essa premissa. Aí eu vou ter que partir dessa condição, tentar chegar aqui, partir dessa outra, tentar chegar aqui também. Então, tem a hipótese de P ou Q. Posso usar o I exclui para me quebrar, chegar nesse P aqui. Posso quebrar novamente e chegar nesse Q aqui. Esse Q eu posso fazer um ou qualquer outra coisa. Então, eu cheguei no Q ou R. E agora eu posso juntar essas duas aqui com o I e incluir. Então, eu cheguei no P, I, Q ou R. Agora, vamos tentar partir do outro lado e chegar na mesma forma. Tenho P e R de hipótese, vou quebrar também, qual eu fiz aqui em cima. Posso colocar um ou aqui, ó, o Q ou R antes, cheguei no Q ou R, e posso usar o I e incluir agora nessas duas, e chego no P, I, Q ou R. Como eu cheguei dos dois lados da disjunção, cheguei na mesma fórmula, fecho as duas caixinhas e posso colocar de fora a fórmula aqui. Regra copiar. Essa é uma regra adicional só para facilitar a nossa vida. Eu simplesmente vou copiar uma fórmula que já existe, então não tem problema nenhum fazer isso. Vamos, como exemplo, deduzir esse teorema aqui. Ó. Como ele tem uma implicação, eu vou começar com o meu P como hipótese. E aqui, tendo o P como hipótese, eu tenho que deduzir outra implicação. Então, eu vou começar outra hipótese aqui com o Q. Aí, como eu já tenho esse P válido aqui em cima, eu vou copiar ele aqui para baixo. Do Q, cheguei no P, então tenho Q implica Q, posso fechar essa caixinha. Do P, cheguei no P, no Q implica P. Posso fechar essa outra caixa e deduzo a fórmula final que a gente quer. Além da regra do não inclui, do não exclui, nós temos outras regras que envolvem a negação usando a noção de contradição. O que é uma contradição? Se eu tenho φ e não φ, com certeza essa fórmula aqui vai ser verdadeira, vai ser falsa, sempre falsa, nunca verdadeira. E aqui o mesmo caso, né? Então é como se eu tivesse um absurdo, né? Então a gente usa esse símbolo aqui para denotar essa contradição. Se eu tiver uma contradição, eu posso deduzir qualquer coisa a partir dessa contradição, porque ela nunca vai ser válida, então eu posso deduzir qualquer coisa. E sempre que eu tiver uma fórmula e a negação dela, eu posso deduzir essa contradição também. Então, essa aqui a gente chama de
contradição exclui e essa aqui eu chamo de não exclui. Vamos ver alguns exemplos. Vou mostrar aqui que a partir de não P ou Q eu consigo chegar em P implica Q. Então, eu tenho que, como eu tenho um ou aqui, eu tenho que partir do não P para chegar nessa fórmula e tenho que partir do Q para chegar nessa fórmula também. Partindo do não P para chegar nessa fórmula, eu vejo que ela tem uma implicação. Então, vou ter que começar uma outra hipótese aqui para esse P. E vou tentar chegar no P implica Q. A hora que eu coloco, aliás, do P eu tenho que chegar no Q agora. A hora que eu coloco esse P, eu posso juntar com esse não P aqui de cima e ter uma contradição. E a partir dessa contradição, posso deduzir qualquer coisa. Então, vou colocar o Q aqui. Então, a partir do P, cheguei no Q, posso deduzir o P implica Q para fora. Agora, eu vou começar com o Q. Uma outra hipótese para a gente tentar deduzir a mesma coisa. A partir do Q, vou colocar o P como hipótese. Se eu tenho o Q aqui em cima, copio ele aqui para baixo. Então, do Q cheguei no P. Então, quando conseguir deduzir P implica P também. Então, agora eu posso, fechando as duas caixas, trazer o P implica Q para fora, usando o ou exclui. Hipótese falsa. Supondo que a gente tem uma hipótese falsa que leva a uma contradição, então aquela hipótese não pode ser verdadeira. Eu posso deduzir a negação dela, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho P implica Q, tenho P implica não Q e quero deduzir não P. Então, tem essas duas premissas. Vou pegar a minha hipótese de P aqui. Usando modus ponens, eu tenho Q. Aí eu vou colocar aqui o modus ponens de novo, vou ter não Q, tá vendo? Então, usei o modus ponens na primeira regra, na segunda, deduzir Q numa, deduzir não Q na outra. Opa, se eu tenho Q e tenho não Q, eu tenho uma contradição. Se eu tenho uma contradição, partindo dessa hipótese P, quer dizer que essa hipótese P não é válida. Então, eu tenho não P, certo? Observem que eu comecei a hipótese aqui, ó, como eu queria provar essa negação aqui, eu comecei sem a negação, encontrei o absurdo para me colocar a negação nela. Vamos demonstrar agora que eu tenho P implica não Q, eu tenho não P. Então, eu tenho essa premissa. Eu quero deduzir agora não P, então vou colocar P como hipótese também. Então, eu posso usar o modus ponens agora aqui e deduzir não P. Como eu tenho P e não P, eu tenho uma contradição. Então, quer dizer que essa hipótese aqui não é válida. Então, eu posso deduzir o não P dela com o não inclui. Agora, vamos demonstrar que P e não Q implica R e não R e P eu consigo deduzir o Q. Coloco as minhas premissas aqui. Eu quero deduzir Q, então eu posso usar o contrário de Q para me deduzir. O não Q, que é uma hipótese que, se por acaso eu encontrar a contradição, eu consigo deduzir o contrário de Q, de não Q. Usando esse não Q, eu posso usar o I, eu posso copiar esse P para cá e usar o I e incluir nele. Tenho P e não Q. E agora eu tenho a condição desse R aqui, né? Então, eu posso usar o modus ponens e deduzir o R. Se eu tenho R aqui e tenho o não R ali, eu cheguei numa contradição. Se isso aqui é uma contradição, então esse não Q, essa hipótese não é válida. Então, eu vou deduzir o quê? Não Q, a negação dela. Agora, eu posso usar o não exclui e chegar no Q, que é o que a gente precisava nessa demonstração. Regras deduzidas, modus tollens e o não. E essa aqui é só uma explicação dessas regras. A gente já viu elas e agora vamos mostrar como que eu deduzi essas regras para a gente utilizar elas, né? Ela é uma regra deduzida. Então, se eu tenho uma premissa
φ implica que se, e tem a negação do consequente aqui, dessa implicação, eu coloco o φ como hipótese, uso o modo pônei e deduzo o que se, e agora usando esse que se e esse não que se, eu tenho uma contradição. Então essa hipótese não é válida, eu posso deduzir a negação dela. Então essa é a minha regra modus tollens, ou seja, eu consigo deduzir sem a modus tollens num processo mais detalhado, mas como a gente já tem essa regrinha, a gente pode usar. E o não inclui é como se eu tivesse uma premissa aqui, tem uma hipótese negativa dela, usando essa hipótese eu tenho uma contradição, então eu tenho a negação dessa hipótese, que vai ser não φ. Demonstração por absurdo. Na demonstração por absurdo, a gente coloca uma negação da condição de uma fórmula qualquer, faço deduções até encontrar a contradição. Se eu encontrei a contradição, quer dizer que agora eu tenho aquela negação não é válida, então que se eu tirar a negação vai ser válido. Como que funciona essa demonstração? Eu quero partir disso e chegar nisso, né? Então eu vou colocar isso aqui como hipótese para me chegar nessa implicação aqui. Coloco o não aqui e tenho o não exclui e chego nessa implicação também. Terceiro excluído. Essa lei do terceiro excluído é uma tautologia, né? Sempre que eu tenho uma fórmula ou φ ou não φ, ela sempre vai ser verdadeira e ela é útil às vezes para deduzir algum teorema. Como que é a demonstração da lei do terceiro excluído? Eu suponho que isso aqui não é válido, então tem essa hipótese. E agora eu suponho que eu tenho o φ como hipótese, uso o ou e qualquer outra coisa, cheguei na negação, no contrário daquela negação, então deduzi a contradição. Se eu tenho a contradição, eu posso deduzir qualquer coisa dela. Então, aliás, se eu tenho essa hipótese e cheguei na contradição, eu tenho a negação da hipótese, posso usar um ou e incluir aqui e cheguei no φ ou não φ, que é a negação daquela hipótese que eu tinha lá em cima. Então, tem uma contradição. Então, significa que essa hipótese não é válida, eu ponho a negação nela, e se eu usar um não exclui, aqui cortou no slide, eu vou chegar exatamente na lei do terceiro excluído. Exemplo usando a lei do terceiro excluído. Tenho P implica que, e quero deduzir não P implica não que, não P ou que, aliás. Então tem essa premissa, coloco a lei do terceiro excluído aqui, eu posso usar ela sem problema nenhum. Coloco o não P como uma hipótese, para mim chegar, né, a partir desse não P eu vou tentar chegar nessa forma e a partir do P também. Usando o não P, eu chego nela usando o ou inclui. Agora, colocando o P como hipótese, eu vou fazer uma dedução aqui com modus ponens, cheguei no que, e agora eu posso colocar um ou antes desse que, qualquer coisa. Então, não P ou que. Então, a partir das duas, cheguei, então eu tenho não P ou que. Certo? Então, aqui estão as nossas referências. Como a gente disse lá no início do vídeo, é um processo criativo, então tem que pensar em quais regras usar e fazer algumas tentativas para que você chegue naquela dedução desejada. Novamente eu peço para vocês curtirem o nosso vídeo, se inscreverem no nosso canal e até o próximo vídeo.